Então, pessoal, vamos aqui hoje fazer o exercício da cadeira. E a primeira etapa vai ser adicionar a imagem de referência, né? Já que não precisamos reinventar a roda, então vamos colocar uma imagem aqui de referência do Blender. Para quem não se lembra, um dos atalhos é Shift A. Só ligar aqui o Screencast Keys. Esse aqui é só um plugin que vem no Blender, que vocês vão ver os atalhos que eu estiver usando. Mas o Shift A para adicionar qualquer coisa no modo de objeto. Aí você pode adicionar aqui uma imagem, aí você tem a opção aqui Reference, que vocês vão lá navegar até onde a imagem estiver e trazer ela. Ou você pode muito mais simplesmente só pegar a imagem que vocês baixaram e arrastar aqui, trazer para dentro. Muito complicado, né? Mas aí, ó, tome cuidado que eles vão, a imagem, quando você arrastar, ela vai vir alinhada com a visão que você estiver, ó. Então, no caso, estava com a visão aqui meio torta, né? A imagem, ó, veio igualmente torta. Então, a gente, por padrão aqui, a gente vai modelar na visão frontal, ó, front ortográfica. E aí, por que isso? Porque o Blender ele entende direita e esquerda baseado aqui no eixo Z. Temos um eixo Z aqui, temos esquerda de um lado e direita do outro. Direita, esquerda. Aí ele entende isso e em algumas modelagens vai fazer diferença, principalmente se for simétrico, a modelagem humanoide, faz diferença onde está a direita e onde está a esquerda. Aqui na cadeira não faria tanta diferença, mas vamos fazer por padrão aqui, só para vocês irem se acostumando, modelar sempre aqui, ó, fonte ortográfica, vocês vão ver a linha vermelha do X, a linha do Z passa aqui no meio, ó, esse aqui é o ponto 00, onde está o cursor, front ortográfica. E aí, ó, para resetar, beleza, mas eu trouxe aqui a minha imagem, ela tá torta, como é que eu reseto ela para posicionar corretamente? Você pode resetar, o atalho é Alt R. Se não lembrar do atalho, vem aqui, ó, objeto, clear, rotation, por exemplo. Aí depois você só gira em 90 graus, aí acerta o eixo, né? Lembra que o eixo, pensa como se fosse um espeto de churrasco, ele vai girar. Se você quiser que ela gire para frente, ó, espeto aqui é o vermelho, o eixo X, RX 90. E aí, ó, como é que eu coloco ela na posição central aqui? O cursor já está aqui no centro. Shift S, Selection de cursor, que aí que tiver selecionado vai onde o cursor estiver. E a gente só vamos posicionar aqui, ó, para a linha ficar alinhada aqui com o chão, né, que seria o eixo X. Aí você pode vir aqui nessa quadradinho vermelho, que são os dados, né, ligar a opacidade. Deixar alinhado aqui com o chão. E aí, mais uma, né? Vamos fazer também, ó, lembra que é um ambiente 3D. Então, às vezes eu posso, tipo, mover aqui e parece que tá tudo bem, né? Aí eu vou ver na visão lateral, ó, não tá. Tem que mover no eixo e não vi. Então, a gente sempre, no movimento, a gente modela prestando atenção nos eixos, né? É uma modelagem 3D, então é uma técnica que pode ser útil, dividir a janela ao meio e ver a visão frontal e lateral. Para dividir a janela ao meio, vocês vêm com o mouse até aqui em cima, ele vai ver essa cruzinha, aí se eu puxar para o lado, ó, vem essa linha, onde eu soltar ela, divide a janela ao meio. Para fechar, eu venho até virar uma cruzinha de novo, empurro para o lado contrário e fecho. Não estou confiante, clica aqui, ó, Vertical Split, que aí vai dar a mesma coisa. E aqui, ó, eu vou deixar na visão lateral 3 o teclado numérico, né? Right Orthographic, aqui Front Orthographic. E aqui, ó, vou duplicar essa referência, Shift D para duplicar, e vou girar ela no eixo Z, que é o eixo que tá vindo aqui de cima para baixo, RZ 90. Aí tá apontando para trás minha cadeira, né? Como é que eu faço para inverter a imagem? É só inverter o sinal, seria então multiplicar a escala por -1, que vai ser SX, não, pensa no eixo, né, que a linha, eu quero inverter o lado de uma imagem, de objeto, que seja. Dentro do Blender, para inverter a orientação, é só multiplicar por -1, aí você tem que acertar o eixo, né, que no caso, ó, vai ser a linha verde, o eixo Y. Então, se a cadeira está apontando para cá, e eu quero que ela aponte para o lado contrário, eu multiplico, eu faço uma escala em -1, que é a escala em 1 muda o mesmo tamanho, e -1 é meio que converter o sinal. Então,
mudar de direção. Então, escala no eixo Y, menos 1. Aí ele inverte de lado. E depois, ó, só posicionar para ficar mais ou menos aqui no centro também. E aí temos aqui esse formato em cruz, que vai ser a nossa modelagem. E aí temos a visão lateral e a visão frontal. O modelo vai ser feito aqui no meio. Outras dicas úteis, sempre bom deixar tudo organizado, né? Por exemplo, essa é a ref front, essa ref side. E aí, ó, a gente pode criar collections, que são como se fossem grupos. Por exemplo, se eu adiciono isso aqui, ó, essas duas, e com o atalho M você pode mover e criar uma nova coleção. É uma coisa criar um novo grupo, ele pode ser refs, referências. Aí eu tenho um grupinho aqui, ó, que eu posso, se eu não quiser mais ver minhas referências, eu desativo as duas ao mesmo tempo, facinho. E aí, ó, tem esse outro filtro aqui, só pra vocês saberem também. Beleza, posicionei minhas referências, isso pode ser chato, que eu vou tentar clicar aqui no meu cubo, fico clicando na imagem atrás. Tem como desativar a seleção? Para desativar a seleção, vocês vêm até aqui em cima, onde tem esse filtrozinho, Selectable, e aí, ó, não consigo mais selecionar as minhas referências, vou só preocupar com a modelagem. Então beleza, tenho aqui minhas duas visões, front e right, e vou começar a preocupar com a modelagem. Vou começar das formas mais gerais, né? E aí vamos simplificando. Se vocês quiserem colocar uma terceira referência com a visão de topo, que é essa daqui, tudo bem também. Mas eu vou deixar aqui por enquanto, se eu achar que eu preciso, eu coloco ela depois. Mas, no princípio, eu vou fazer a forma geral, que é, eu vou entrar no modo de edição. E aí, vou mover aqui para posicionar. Lembrando que como é um objeto simétrico, eu só preciso fazer metade, né? Para fazer metade, primeiro eu tenho que fazer aqui, ó. Eu vou deletar metade desse cubo e outra metade vai ser espelhada com o modificador. Ctrl R, aí vem aqui esse corte no meio e, ó, posso vir aqui com a caixinha de seleção, selecionei essas faces aqui. Para deletar o X, eu abro esse menuzinho, vou escolher face. Se eu deletar vértice, eu deleto também o que está conectado a esses vértices. Ó. Então vai ficar só essa face lateral. Então a melhor opção é deletar apenas as faces. E aí eu fico com metade. E aí, ó, lembra que o mirror é em relação a esse ponto aqui, essa bolinha laranja. Então se eu sair para cá e venho e coloco o mirror, parece até que está no mesmo lugar, mas não, tem um espelhamento, só que ele é em relação a esse ponto aqui, ó. E aí, dá os Ctrl V aqui, ó, coloco o mirror, aí agora, ó, totalmente simétrico. Aí tá solto no meio, né? Para grudar no meio, é só clicar nessa opção aqui, ó, Clipping, que é ele gruda. Então, beleza. Agora, sendo simétrico, só preciso preocupar com metade da modelagem, que o outro lado vai ser feito pelo modificador. Eu vou pegar as formas gerais, depois eu dou uma checada para ir adicionando detalhe. Aí, ó, já percebi aqui, ó, que a imagem não está passando pela linha central. Ativo aqui, ó, minha referência, vou mover ela para o lado para ficar mais ou menos alinhada aqui com o central. Não é uma modelagem de precisão, então não precisa ficar preocupando assim, está milimetricamente passando pelo eixo central. Não, só ser aproximado já está de bom tamanho. Se fosse uma modelagem arquitetônica, que os milímetros tem que estar no lugar certo, alguma coisa talvez para impressão 3D, que vai ter ali um material, dependendo às vezes ali do espaço, tem que estar tudo muito certinho. Aí beleza, você se preocupa se está tudo milimetricamente certinho, mas aqui não tem essa necessidade, não precisa ficar exatamente fritando nisso. Mas aí vou ajustando aqui aos poucos. Aí, ó, atenção aqui, ó, na visão frontal parece tudo bem, ó, mas na visão lateral como é que tá? Aí e ó, vou simplesmente, ó, selecionando, movendo no eixo correto. Lembrando, ó, se estiver no modo de sólido e eu tentar selecionar, parece que tá tudo certo, né? Mas olha só selecionou o que está visível. Para selecionar os vértices que estão aqui alinhados mais atrás, ó, tem que ser no modo de wireframe, quer dizer, wireframe, onde troca por aqui, ó, nessas bolinhas, sólido e wireframe.
E ó, quando eu selecionar aqui no wireframe, eu pego os vértices que estão mais ou menos assim fora da visão. Aí, beleza, não tem nenhum mistério nessa modelagem, a gente vai, a partir de cubos, modelando e adicionando detalhe. Já vou mostrar aqui os modificadores, vou adicionar aqui agora a visão de topo, né? Que aí ó, vou pegar uma das referências, Shift D para duplicar, R, X90, deixa eu ver, SY-1 para inverter, e agora eu vou tentar posicionar aqui junto com o meu cubo, que aí vai ser a minha visão de topo, né? Tem uma terceira imagem aqui, que é a visão de topo. E aí, só para... já vou deixar ela no tamanho que eu já modelei aqui, mais ou menos. Beleza, então. Vocês estão vendo aqui, é que ele tem uma forma mais ou menos arredondada nas bordas. Como é que eu faço isso? Tem mais de uma maneira de fazer isso. E aí, a gente vai usar uma que é através do Subdivision Surface, só para vocês conhecerem o modificador. Que aí ó, já tem um mirror aqui, vou adicionar um novo modificador, que é nessa chavinha inglesa, Subdivision Surface. E aí ó, o Subdivision Surface, o que ele faz? Ele cria esses arredondamentos. E você vai aumentando o nível, ele vai subdividindo, e nessa subdivisão ele vai suavizando, criando momentos aqui mais curvos, de certa forma. E aí, beleza, né? O negócio é que, tipo, como é que eu controlo essa curvatura para chegar lá na referência? O negócio de Subdivision Surface, vou fazer até aqui fora, aqui, ó. Deixa aqui embaixo para não atrapalhar a visão. O Subdivision Surface ele suaviza e deixa a forma mais curvada. Ele, por exemplo, eu vou adicionando o Subdivision Surface, olha, ele vai ficando mais arredondado, aí o cubo vira uma esfera. Mas para eu controlar essa curvatura, pensa que a distância entre os vértices, ele vai criar essa curvatura, essa suavização. Para eu diminuir essa suavização, é só diminuir a distância entre os vértices. Por exemplo, se eu adicionar um corte aqui, ó, já ficou menos suave. Aí se eu ir aproximando para um lado, ó, fica mais suave para cá, mais curvo, menos para cá. Fica mais acentuada a curva para um lado ou para o outro, de acordo com a distância dos vértices. Então, se eu quiser controlar, por exemplo, voltando aqui no meu modelo, posso adicionar um corte e na hora que eu vou indo ele para um lado ou para o outro, eu controlo, diminuo, aumento essa curvatura. Um outro jeito de fazer isso é através do bevel, que o bevel ele cria chanfro, que vocês vão ver aqui o efeito agora. O chanfro é isso aqui, ó. Ele cria tipo uma bordinha, e por criar essa bordinha, essas bordinhas elas são vértices mais próximos, então controla a curvatura. Só que a gente pode fazer isso também por um modificador, que se chama bevel, e ele vai fazer o mesmo efeito. E aí, ó, eu gosto de trocar aqui do offset para porcentagem, né? Que aí eu controlo melhor. E o bevel vem antes aqui do Subdivision Surface, que ele cria os vértices, a ordem que estão no modificador faz diferença, então criar os vértices antes de suavizar faz diferença. E ó, eu controlo a porcentagem de quando vai. Recomendo colocar aqui em 2 para ter um efeito melhor. Não, tanto de um surface quanto aqui não vão mais que 2, porque senão dá um certo problema. E aí vocês vão controlando mais ou menos a suavidade ou não. Pega lá de acordo com a referência, né? E qual que é a diferença de usar o bevel do que usar o atalho, que é o Ctrl B? Porque os modificadores eles são não destrutivos. Se eu vir aqui Ctrl B e fizer, eu modifiquei minha malha e só chega um momento que o Ctrl Z não vai chegar, não tem como eu voltar à forma que era antes. O modificador, olha, se eu tirar ele aqui, ó, volta ao que era antes. Aí então ele, por exemplo, fala que ele é não destrutivo, que ele não modifica a malha. Se eu ocultar ele, ó, eu volto do jeito que estava. Então a gente prefere usar os modificadores, vamos dizer assim, que ele dá pra gente o direito de se arrepender.
de certa forma, coloquei o modificador aqui do bevel, mas não gostei do chanfro, como é que eu volto atrás? Só tirar o modificador que volta que era antes. Aí beleza, o Subdivision Surface deixou mais suave, né? Então agora eu vou reposicionar aqui para ficar de acordo com a referência. E aí, ó, estão vendo aqui que na visão lateral não tá bacana ainda, então aqui você pode usar os cortes, né? Por exemplo, você usar um Ctrl R, se eu girar o botão no meio do mouse para cima, crio novos cortes. E aí, ó, diminui a curvatura. Se eu quiser, ó, SZ, selecionando ao mesmo tempo, a escala pensa que ela muda a distância entre os vértices. Então, se eu quiser que eles fiquem mais distantes, que o efeito vai ser ele para cima ou para baixo, SZ. Mas aí o problema, ó, sai da linha. Então, como é que eu corrijo isso? Eu venho aqui, ó, Alt clique, seleciono aqui GG e ele desliza na aresta. E aí eu consigo empurrar ele para cima ou para baixo. Aí corrige um pouco a suavidade. Vocês estão vendo que está um pouco facetado aqui, ó. Para tirar esse facetado, vem no modo de objeto, botão direito, Shade Smooth. Aí vai ficar lisinho. Nossa, vamos dizer assim, assento da cadeira. Beleza. Então agora vamos ir para as próximas partes. Por exemplo, se eu criar aqui um objeto dentro do modo de objeto, ó, cubo, ele já vem com os modificadores, que os modificadores associam ao objeto. Problema, às vezes o modificador que está aqui eu não quero que ele esteja no outro. Aí eu crio um objeto separado, no modo de objeto, crio um novo objeto, entro no modo de edição e modifico. Mas se eu quiser, por exemplo, que tenha os mesmos modificadores, Mirror, Bevel, Subdivision Surface, só vir aqui, ó, Shift A, cubo, e ele vai ter os mesmos modificadores. O problema é que aqui, ó, o clipping está ativado, então se eu for passar ele aqui, ele vai grudar no meio. Então, desativo o clipping momentaneamente, movimento, depois eu posso ativar o clipping de novo. E aí a gente vai aqui, ó, se a gente for usar os mesmos modificadores, beleza, posiciono. Só que aí, ó, exemplificando, ó, aqui no modo de wireframe para selecionar. Vamos dizer que esse bevel não tá legal aqui, ó, mas se eu vim aqui, ó, e diminuindo o bevel, ó, vai mexendo lá em cima também. Mas eu não quero perder o lá em cima, que ele já tá mais ou menos do jeito que eu queria, que era mais ou menos em 20%. Então como é que eu faço? Eu tenho que fazer um objeto separado. Aí, ó, para selecionar essa parte aqui, ó, que está separada, você pode vir com dois atalhos. Vir com o cursor aqui, apertar L, ou vir selecionar uma face, Ctrl L, que é o seleciona o que tiver conectado. Para separar, o atalho é P, aí você escolhe separar o selecionado, e agora ele é um objeto diferente. Então agora, se eu mexer aqui no bevel, não vai afetar a tampa, o assento da cadeira que eu já fiz, porque agora é um objeto diferente. Aí beleza, eu vejo aqui porcentagem, talvez 1%. E eu vou ajustando a cadeira aqui de acordo com a referência. Selecionando as faces e modificando elas. Vou até sair um pouquinho da referência só para ficar aqui embaixo direitinho. Se eu quiser que ela seja um pouquinho mais arredondada, é só mexer aqui nos valores do bevel. Lembrando que a ordem faz diferença, o bevel antes do Subdivision Surface. Mirror primeiro, depois o bevel, depois o Subdivision Surface. Aí, ó, como essa cadeira, a perna atrás aqui vai ter o mesmo modificador, eu posso criar aqui dentro do modo de edição mesmo um novo cubo. Lembrando, ó, clipping desativado para não grudar no meio. E aí eu vou e ajusto, só mover os vértices, selecionar a face aqui de cima, ó, para trocar entre face
vértice e arestas é aqui, ou 1, 2, 3 sem ser teclado numérico, troca também. 1 para vértice, 2 para aresta, 3 para face. A gente seleciona a face assim. Beleza, tem essa suporte aqui no meio, mesma coisa, modo de edição, seleciona um cubo, aqui modo frontal, mais ou menos posicionar aqui certinho, aí seleciona a face aqui, ó, só puxo pro lugar dele, não precisa fazer encaixe, tudo bonitinho, tá fazendo modelagem aqui bem básica, então calma aí que essa perna de trás aqui, ó, tá fora da posição. Beleza, o mirror já tá fazendo do outro lado. Temos um aqui central. Aí essa daqui agora ela vai grudar no meio. Pode ligar até o clipping aqui, que ela gruda no meio, ó. Mas atenção, quando grudar no meio, ó, tem uma precaução que a gente tem que ter, que não pode ter face interna do modelo, que senão pode trazer problemas pra gente, dependendo do que a gente está fazendo. Então a gente sempre, por padrão, a gente deleta. Então vou entrar aqui no modo de edição, só vendo que tem uma face aqui, ó, que ela tá no meio, tá dentro aqui, ó. Essa face não pode ter aqui, não pode ter face interna do modelo, porque isso pode trazer vários problemas lá na frente. Então a gente sempre deleta. É só selecionar essa face aqui, X, face, e tudo bonitinho. Tá achando que o bevel tá pouco? Posso aumentar e deixar um pouquinho mais arredondado. Fica uma aparência mais suave, melhor mesmo. Aí, esse aqui, ó, lá de trás é mais ou menos a mesma coisa, eu vou Shift D para duplicar o movimento lá pro fundo. Tá um pouquinho torto aqui, ó, para deixar alinhado. Pego o eixo, no caso Y, eixo aqui, ó, alinhado na frente, FY0. Como eu falei, ó, a escala é a distância entre os vértices. Então, se a distância entre os vértices forem 0 naquele eixo, eles ficam alinhados. Puxão. Na verdade, eu vou deixar desalinhado para ficar coerente com a curvatura das pernas da cadeira. Beleza, temos aqui as pernas. Vou esse aqui pro lado só para ficar alinhado com a da frente. O barra, só para saber o que eu estou fazendo aqui, ó. Quando eu uso barra no teclado numérico, você vai para a visão local, que é aquilo, meio que isola aquilo que tiver selecionado. E barra volta para a visão geral aqui, global, onde está todo mundo. Beleza, quase já acabando a modelagem, vamos fazer essa parte aqui de cima, né? Também vamos ver se eu vou fazer dentro desse modo de objeto aqui, que aproveita os modificadores. Aí quando subir em um surface, ó, vai criando essa curvatura. É bem fininho aqui em cima, né? Então, seleciono o grupo de vértices. Mas olha só, por causa que o bevel tá
bem pequenininho, que a espessura dele não está dando aquela curvatura bonita. Então ele também vai ter que ser um objeto separado. Selecionar AP por seleção e aí, ó, vou aumentando o bevel. Mas qual que é o problema do modificador? Ele cria automaticamente o bevel em todas as arestas, então não vai deixar eu fazer essa curvatura. Eu posso até mexer aqui nas modificações, mas aí, ó, esse é um caso que talvez seja mais fácil. Você seleciona, só para mostrar para vocês também como o modificador funciona. Vem aqui, ó, beleza, selecionei aqui. Tá atrapalhando a visão aqui a referência. Aqui você vem aqui, consegue controlar a opacidade dela para atrapalhar menos. E tem a referência aqui, mas consigo ver melhor no modelo. Aí, ó, você pode selecionar, ó, só as arestas da borda e não pegar essa aresta meio que central. Que o bevel é só para acessar aqui, ó, Ctrl B, com o problema que você consegue dar para 2 cortes, que aí eu não consigo, depois que eu for aqui para frente eu não vou conseguir me arrepender. E eu modifico aqui. Mas aí, beleza, temos aqui. E agora a última parte que está faltando. Falta duas ainda. Falta a parte de cima aqui do assento e falta essas varetas. Vou fazer a parte de cima do assento primeiro. Aí eu venho aqui, ó, vou fazer aqui mesmo, vou duplicar essa face. Shift D, eu tenho essa face aqui só para garantir que ela já está encostada. Eu dupliquei, então ela nasceu aqui nessa posição. Faço uma extrusão para cima, é um assento mais ou menos fininho. E ó, pego essa face aqui na frente, vou fazendo extrusões. E tá mais ou menos corrigido aqui. Mesma coisa aqui, ó, que tem uma passinha aqui para trás. Então, faço a extrusão, depois reposiciono. Aí temos aqui o assento. É curvo em cima, então tem que vir aqui seleciono essa aresta aqui e vou mais ou menos ajustando aqui. Mas tipo, as referências não estão 100% coerentes, então vai ser mais ou menos um ajuste aqui. Vai ser um pouquinho aqui. Tá mais ou menos encostado, beleza. Agora, para terminar essa foto dessas varetas, que elas são no seu objeto separado, né? Que vão ser cilindros.
nem precisa ser um cilindro tão grande, mas a gente vai trocar aqui de N-Gon para Nothing, só porque o N-Gon é aquela face não quadrilátera que ela dá problemas pra gente. Por exemplo, se eu colocar um subdivide on surface, que bonito que vai ficar, ó. Ele não divide bacaninha. Se for um triângulo fan ou então nada, ele já funciona melhor. Então vou deixar aqui nada, nothing. Vou jogar aqui cheat move. E eu vou fazer uma aqui, vou fazer a ponta em vez da do meio, vocês vão entender por que depois. Tipo assim, tá até um pouco fora da referência, que viria mais atrás, mas... Aí beleza. Problema, não sei se vocês devem perceber, mas são movios da frente, sempre tendo cuidado com isso. Beleza, você pode usar aqui uma coisa que chama Array, que ele cria cópias. Então, ó, com Array, ó, ele vai criando cópias do primeiro. Não vai bater certinho, mas como não é uma modelagem de precisão, a gente pode mexer aqui um pouquinho, ó. E vou tirar as referências que vocês verem. Estou criando aqui 3 cópias. E no Array, aqui ó, no Offset, você consegue reposicionar elas um pouquinho. Só mexendo por aqui. E ó, você pode, para fazer o outro lado, você pode só vir aqui e adicionar um mirror. Mas é, ó, lembra, o mirror é baseado nesse ponto central. Como é que eu movimento essa origem? Você pode vir aqui, ó, botão direito, set origin, e colocar a origem no 3D cursor, aí ela vai pra lá e já dá certo. Mas outra coisa que você pode fazer também aqui no mirror. Você pode usar aqui, ó, mirror object, que aqui no mirror object, você escolhe um outro objeto, você vai usar a origem desse objeto. Pode vir aqui com conta-gotas, por exemplo, quero usar a origem aqui do assento da cadeira, ó. Funciona igual também. A diferença é que se eu mover o assento da cadeira, ó, a origem dele move de lugar e fica aqui também. E aí, ó, mas aí, professor, beleza e tal, mas não tá ainda na posição perfeita. Tem como mexer individualmente esses arrays? Aí você pode, por exemplo, caso vocês quiserem ser mais precisos, vocês podem vir aqui ó, lembrando que se eu movo um, eu movo as outras. Deixa eu ligar as referências de novo para ver. Se eu quiser mover individualmente cada um dessas variáveis, você tem que aplicar. Para aplicar o modificador, você vem aqui na setinha, apply. Pô, aí eu consigo vir aqui, ó, e mover individualmente cada um, mas aí o modificador já está feito, não tem como voltar atrás. Mas aí eu estou facilitando a minha vida, não vou aplicar não, mas podem aplicar e fazer isso aí, ó, se quiserem mover cada um deles individualmente.
Aí eu vou só adicionar mais uma aqui. Opa. Vou adicionar fora aqui no modo de objeto para ficar mais fácil. E vou fazer essa aqui separada, já que no array ela ficaria inclinada. Agora tem que posicionar aqui na visão lateral, né? Ó, eu sempre vejo, né? Uma visão parece certa, na outra não. Então, tem que ter esse cuidado. Então esse aqui termina a modelagem. E aí uma cadeira bem simples aqui, só para vocês conhecerem os primeiros modificadores e se acostumando com os atalhos do Blender. E aí vou salvar aqui e no próximo vídeo a gente vai fazer materiais e texturas.